Olá a todos, irmãos. Aqui quem vos fala é o Gabriel. Sejam todos bem-vindos no canal Evangelho na Tua Vida. Amados, muitas vezes a gente é tomado por medo. Na infância, quando nossos pais falaram antes: filho, desce da árvore, senão você vai cair, vai bater cabeça. Filho, não toque nisso, senão você vai levar choque e tal. Daí vem o trauma, vem o medo. Mas, por nós ouvir vozes humanas, de pessoas, de amigos, vozes negativas, a gente acaba tendo medo, tendo dúvida. E a gente tem medo de ser feliz, tem medo de ir adiante, de conquistar algo, porque nós ouviu vozes negativas. Então, amados, nunca deixe o medo tomar conta. Tenha coragem. O medo sufoca nossa fé. O medo tira nossa paz. O medo causa bloqueio e a gente não consegue enxergar adiante. A exemplo do medo é de Pedro. Aconteceu que o discípulo de Jesus estava na barca e eles avistaram Jesus de longe. Eles pensaram que era fantasma. Nossa, olha lá, é um fantasma. E Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. E Pedro, reconhecendo que era Jesus, diz: mestre, deixa eu ir até você. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro andando sobre as águas, assim como Jesus. Mas, por um momento, Pedro, tendo medo, quando estava perto de Jesus, Pedro quase se afogou por causa do medo. E Jesus, pegando sobre os braços dele, pegando sobre as mãos dele, diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, amados, tá aí, pelas nossas dúvidas, pelos nossos medos, o medo toma conta da nossa felicidade, da nossa coragem de ir adiante, assim como Pedro quase se afogou. A exemplo do medo é quando Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus tinha profetizado antes: Pedro, tu negarás a mim 3 vezes antes que o galo canta. E Pedro realmente negou. Não sei quem é ele. E Pedro teve medo de morrer, de ser preso e tal. Ah lá, não é aquele que seguia Jesus? E Pedro diz: nem conheço esse homem, nem sei quem é. E Pedro negou Jesus 3 vezes. E o galo cantou. Pedro se entristeceu, ficou triste, porque ele lembrou da passagem de Jesus: Pedro, negarás a mim 3 vezes antes que o galo canta. Então, amados, pelos nossos medos, nossa fraqueza, falta de coragem, muitos sonhos, muitas conquistas caem para baixo por causa do medo, por causa das nossas dúvidas, falta de fé, assim como Pedro. Mas nós sabemos que Pedro, mesmo negando Jesus 3 vezes, mesmo negando, Pedro foi o homem escolhido de Deus. Pedro, ele foi grande pregador da palavra de Deus. A mensagem, irmãos, que eu tenho para você é essa: não tenha medo, tenha coragem. O medo causa bloqueio na nossa vida. O medo causa dúvida, tira nossa fé. O medo tira nossa paz. Tenha coragem, tenha fé. Deus está contigo. Amém? Tenha sempre coragem.
em nome de Jesus. Peça sempre para Deus te dar coragem, ânimo, fé, fortaleza para você vencer os seus medos. Pode ser que você tenha medo de ser feliz, de ir adiante, mas tenha coragem. Amém?